Olá, associados do portal TCC para Todos, aqui é Giovanni Berger e nesse vídeo eu vou falar a respeito da interpretação e do uso desse material disponível para vocês, que é a escala multidimensional de perfeccionismo, e também sobre um novo conteúdo exclusivo que vai facilitar o processo de levantamento e interpretação dessa escala. Então, só lembrando mais uma vez, no portal não é disponibilizado nenhuma escala, nenhum conteúdo que seja comercializado ou seja de uso exclusivo do psicólogo. Nesse sentido, os instrumentos disponíveis no portal, eles não vão ter, em sua maioria, normas que a gente possa fazer uma avaliação da pessoa, se ela está acima ou abaixo, em função de que essas normas geralmente estão associadas a, então, testes que são comercializados. Os instrumentos do portal, eles têm a utilidade maior no sentido clínico de comparar os scores da pessoa em um determinado momento e um momento posterior. O objetivo é comparar o paciente com ele mesmo para acompanhar uma evolução e não o paciente com a média. Então, essa escala dimensional de perfeccionismo, que estava disponível até então no formato Word para o paciente preencher, em que ele fazia uma avaliação assinalando de 1 a 5 o quanto ele concordava com cada uma dessas afirmativas relacionadas ao perfeccionismo. E a interpretação, então, e o levantamento era feito de maneira manual, com base aqui nas subescalas, nas dimensões do perfeccionismo, fazendo-se o somatório de cada uma dessas escalas. Então, como o próprio Leary apresenta aqui, isso não tem como objetivo a gente dizer se o sujeito está em que posição acima da média ou abaixo da média, e sim identificar dimensões do perfeccionismo que podem estar atrapalhando. Então, esse instrumento é bastante relevante quando a gente tem um paciente cujo perfeccionismo pode estar sendo disfuncional. Lembrando que nem todo perfeccionismo ele é desadaptativo. Algumas formas de perfeccionismo mais tênues, elas podem sim ajudar o indivíduo a ter maiores conquistas. Então, essa é uma escala de uso onde a gente identifica que o perfeccionismo do paciente está sendo desadaptativo e a gente quer ter uma ideia melhor de quais são as áreas mais específicas nas quais o perfeccionismo dele atrapalha. Então, nesse sentido, nós temos uma subdivisão aqui em 6 subescalas que representam diferentes dimensões do perfeccionismo. Lembrando que, especialmente na depressão, o perfeccionismo é uma característica bastante associada, uma vez que a não atingimento de expectativas vai levar qualquer um a se sentir triste. E se o indivíduo cronicamente estabelece, por exemplo, metas irrealísticas, ele vai estar vivendo constantemente num estado de frustração. Então, o que é a novidade agora exclusiva para os associados? Essa escala aqui, que pode ser entregue para o paciente, para não precisar fazer o cálculo à mão, eu disponibilizei ela em formato aqui em Excel. Então, essa planilha, ela pode ser usada para passar limpo os scores do paciente que ele fez em papel, ou pode ser usada também para enviar diretamente para o paciente. Então, os itens aqui são os mesmos, e aí
nessa coluna aqui, seu score, o paciente, né, ou o terapeuta que vai transcrever as respostas, vai colocar o score variando entre 1 e 5. E a vantagem desse instrumento é, como pode ser visto aqui no canto inferior esquerdo, ele tem o levantamento e a interpretação. Então, ele faz automaticamente o levantamento com base aqui nas subescalas e ele faz também aqui um resumo para ser realizada a interpretação. Então, eu vou mostrar agora um exemplo fictício para a gente ver como que funcionaria essa versão em Excel da escala multidimensional de perfeccionismo. Então, eu coloquei aqui scores fictícios de uma pessoa desde o primeiro item até o último. Tá? Então, são 35 itens que vão ser divididos depois em 6 escalas. Então, essa parte aqui é simplesmente o Word colocado no formato Excel. E daí aqui a gente tem um levantamento preliminar que nos dá aqui à esquerda qual a subescala, que a gente tem preocupação com erros, padrões pessoais, expectativas parentais, crítica parental, dúvida das ações e organização. E aqui qual foi a média que o indivíduo atingiu. Então, para que a gente possa ter algum parâmetro para interpretar esses números, embora não existam normas para a população em geral, a gente pode utilizar um raciocínio que é o seguinte: como todas as afirmações, elas sempre são no sentido de uma afirmativa perfeccionista, sempre um score mais alto vai representar mais perfeccionismo e um score mais baixo, um menor perfeccionismo. Então, indo aqui na interpretação, nós podemos pensar certo? Então, espero que possam fazer um bom uso desse instrumento. Um grande abraço e até a próxima.